Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação em blockchain. Hoje a gente vai continuar a última aula. Na última aula nós trabalhamos um pouco com Smart Contracts no Ganache. Nós utilizamos o Truffle para fazer o deploy, a criação e interagir com os Smart Contracts. E nós vamos continuar fazendo isso, só que nessa aula nós vamos utilizar o Web3.js, que é uma biblioteca em JavaScript que foi criada para fazer essa interação com os nós, certo? Não só para interagir com os smart contracts, mas para fazer qualquer tipo de interação com os clientes Ethereum, né? E consecutivamente com os smart contracts. Existem duas formas de interagir com os smart contracts. Uma utilizando a biblioteca Web3 ETH Contracts, que é que todo mundo usa, que a gente vai passar a utilizar, porque ela vai fazer toda a abstração necessária para a gente. Dado que a gente tem a ABI, que é a interface do contrato, a gente pode usar essa biblioteca para interagir com o contrato. Mas na aula de hoje nós vamos fazer algo mais low level. Nós não vamos utilizar essa biblioteca Contracts, porque nós vamos fazer tudo na mão, certo? Não é a forma que a gente trabalha, mas é uma forma de aprender, ver como as coisas funcionam por baixo dos panos. Depois que a gente aprendeu e entendeu, aí sim podemos usar uma coisa mais high level, né? Mais alto nível, no sentido... Alto nível não porque é melhor, mas alto nível é que ele abstrai muita coisa que a gente não precisa ficar fazendo, porque daria muito trabalho fazer na mão. Muito mais fácil utilizando essas bibliotecas. Mas novamente, para aprender, às vezes é bom ver como a coisa funciona por baixo dos panos. Então vamos lá. Isso aqui é a aula de ontem, a última aula, o último projeto. É apenas o Ganache que eu vou recomeçar ele, então eu vou apagar todas as instâncias que haviam sido criadas. Ele vai começar uma blockchain de novo do nada, sem nenhum smart contracts. E eu vou começar um novo projeto Node, um novo projeto, enfim, utilizando npm init yes, para ele usar a configuração padrão, -y, e eu vou instalar um pacote Node, que é o pacote Web3. Não vou botar o save, porque não vamos fazer o deployment disso mesmo, então não precisa de save. Ele vai instalar essas bibliotecas, ele vai instalar mais bibliotecas Node, mais pacotes Node do que a gente precisa, porém tudo bem, é padrão. O que não precisar basta ignorar. Vou pausar enquanto ele instala, porque demora um pouquinho, são vários pacotes. Pronto, ele fez a instalação. Eu vou criar aqui uma pasta nova que eu vou chamar de src, e dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo index.html, vai ser tudo um arquivo só index. Vou dar exclamação para começar um novo arquivo HTML, e aqui eu vou lá pegar a biblioteca que eu quero. Ela está no /, node módulos web3 puro, distribuição Web3J mínimo, certo? E aqui eu vou começar uma tag script, onde colocaremos o nosso código JavaScript, tá? Vai ser bem JavaScript mesmo, bem vanilla, nada pesado, uma coisa bem tranquila. Vou começar colocando um botão, que eu vou utilizar ele para criar um novo contrato. Vamos lembrar, na última aula a gente tem um contrato chamado contrato padrão,
tá? Ele só pega o nome e seta o nome. E vamos utilizar o Web3.js para fazer o deployment desse contrato na blockchain. Então vou botar um botão criar um novo contrato, vou botar um ID criar, vou botar uma função assíncrona criar e vou pegar lá o nosso botão criar, botar um event listener no clique, que vai ser o criar. Pronto. Quando eu lá clicar o botão, ele vai executar essa função. Primeira coisa a fazer é pegar o nosso objeto Web3 new Web3. Esse Web3 com letra maiúscula é o que vem lá do módulo, e aqui eu preciso passar qual é o provedor, aonde ele vai se conectar. Ele vai se conectar ao Ganache nesse endereço via HTTP. O Ganache também aceita o WebSocket, mas não vamos utilizar nada disso por agora, certo? E agora, para criar um smart contract ou para interagir com a blockchain de alguma forma, lá eu preciso interagir com a blockchain, que eu digo, interagir com a Ethereum Virtual Machine para criar um smart contract ou interagir com o smart contract de forma que eu altere o seu estado, alguma variável de estado, ou para enviar uma transação para alguma conta. Qualquer dessas questões, emitir um log, qualquer coisa que eu altere o estado de alguma variável da blockchain, eu tenho que emitir, fazer uma transação, né? Como está aqui, transactions. A gente viu isso na última aula e em outras aulas também. Então eu tenho que criar uma transação, tá? Como é que eu faço isso? Vamos lá ver no Web3.js a questão das transações. Ele está nessa biblioteca aqui, Web3.ETH, que é a mais básica, a mais low level que eu tenho. Você vai ver que tem um método sendTransaction. E aí ele vai dizer como você cria e manda uma transação, certo? Uma transação, esse aqui, sendTransaction, vai ser o método que a gente utiliza para enviar a transação. E passamos como parâmetro a transaction. Veja que a transaction ela é um objeto JavaScript. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um objeto JavaScript. Let transaction. E aqui a gente vai colocar quais são as propriedades. Tá? Para criar uma transaction, a gente precisa pelo menos dizer quem está chamando, quem está enviando essa transação, certo? Uma conta. Então, from, veja aqui, from é necessário. Qual conta vai enviar essa transação? Certo? Se a gente for apenas buscar informações da blockchain, não precisa ter um from, porque pode ser anônimo. Mas para fazer alguma alteração na blockchain tem que ter um from. Vamos pegar uma conta aqui, por exemplo, essa conta, a segunda. Vamos utilizar ela. Poderia ser a primeira também, vamos utilizar essa segunda. Então, from. O que mais? Eu tenho várias propriedades que eu posso passar. Aqui acho que tem a listagem completa. Aqui. To value. To é para quem nós vamos mandar essa transaction. Value é se você quiser passar algum valor, tipo fazer uma transferência de não sei quantos ethers para esse to. Gás, preço do gás, nonce.
Muita coisa a própria carteira lida para a gente. Então vamos nos limitar ao mínimo necessário, certo? O que eu quero fazer? Eu quero criar um smart contract, fazer o deploy, certo? Então quando eu quero fazer um deploy, eu tenho que enviar uma transação para o endereço 0. Quem quer fazer um deploy de smart contract utiliza o endereço 0, certo? Poderia ser 0x 00, acho que ele aceita também, ou simplesmente em branco, que ele assume que é o 0. E eu preciso enviar alguma coisa, né, do smart contract. O que eu tenho que enviar? Se eu quero fazer o deploy do smart contract, eu tenho que enviar o smart contract. Mas o que eu envio? Eu envio o arquivo .sol, por exemplo? Eu envio isso aqui? Não. Eu vou enviar o bytecode. Tá? Onde está o bytecode? Aqui no build padrão está o bytecode. Vamos procurar o bytecode. Como eu falei, nós temos dois, certo? O deployed e o bytecode. Às vezes um é chamado de run bytecode, runtime, o outro deployment, não deployed, mas deployment, tem vários nomes. Para fazer o deploy é sempre o maior deles. Para não confiar muito no nome, é sempre o maior. No caso é esse aqui. Vamos pegar ele. E ele vai ser o meu data. Certo? É ele que a gente tem que passar para a blockchain para fazer o deploy. Mais alguma coisa a gente vai precisar. Tá, mas vamos fazer só com esses dois para ver o que vai dar. Bom, pegamos a transação e agora seguindo o manual aqui, eu tenho que utilizar o send transaction e passar a transação. Então vamos lá. Let's receipt, que é o retorno, await web3.eth send transaction e vou passar a transaction. Vamos dar um console.log receipts. Vamos logar o retorno. Então acho que é só isso. Se eu não errei nada, vou lá aqui no Go Live, que é um servidor de testes, criar um novo contrato. Deixa eu abrir a ferramenta do desenvolvedor. Se você não tem o Go Live, é só ir aqui em Extensions. Se você não tem um Live Server, é só vir aqui e procurar Live Server. Não sei se eu já falei isso. Acho que não. Ele está aqui e aí está. Certo? Vamos lá, ajudar. Então, criar novo contrato. Ó, ele foi, só que ele retornou um erro. Vamos ver o erro, já esperava isso. Out of gas. Vamos ver o Ganache. Ele tentou criar o contrato, mas deu um runtime erro. Out of gas. Porque eu mandei pouco gás. Certo? Como eu não disse quanto gás eu queria mandar, quanto de gás, ele não supôs certo quando eu precisava e mandou pouco gás. Então eu tenho que mandar gás suficiente para que essa transação rode. Quanto gás eu preciso mandar? Eu preciso saber de cabeça? Não. Existe uma função do Web3 que me calcula isso. Essa aqui. Estimate gas. Certo? É a mesma coisa. Eu escrevo a transação e uso estimate gas. Então, vamos lá. Antes de criar, deixa eu comentar aqui. Vamos utilizar essa transação. Let's gas igual a await web3 eth estimate gas. Vamos passar a transaction console log gas. Deve me trazer quanto gás eu preciso.
para fazer a transação. Vamos tentar de novo. Eu botei, não escrevi correto. E foi bem. Estimate gas. Agora acho que sim. Bom, veio aqui, ó. Eu preciso enviar 388.997 de gás, mais ou menos. Eu poderia passar um pouco mais. Vamos botar 35 mil. Vamos passar isso mesmo, ver se vai funcionar. Eu tentei com mais cedo com 1.2 esse valor, vamos tentar esse valor. Só que eu preciso passar em hexadecimal. Então eu vou converter de décimo para hexadécimo. Tem uns sites aqui que fazem a conversão. Décimo, hexadécimo. Vou voltar aqui no Send Transaction. Vou ver aqui. Veja que ele tem uma opção Gas. Certo? A gente pode passar aqui, diz quanto de gás nós queremos enviar na transação. Então agora sim, 0x, para dizer que é hexadecimal. Vou botar o vírgula aqui. Agora eu estou passando uma quantidade de gás que deve ser suficiente para criar o Smart Contract. Vamos descomentar e tentar de novo. Tentar novamente. Opa! Parece que foi, ó. Parece que foi. Vamos ver lá no Ganache. Ó, contrato criado neste endereço. Copy. Vamos utilizar agora o Truffle para ver se a gente consegue acessar o contrato padrão desse endereço, para ver se ele foi realmente criado. Vamos lá, Truffle console. Let's instance padrão at, lembrar da aula passada, botar um endereço, pegou a instância e tá aqui ela, tá? Nome igual a always instance ponto nome. O que foi? Nome is not a function. Não é nome que eu dei? Padrão nome. O que eu botei de errado? Nome. Muda nome. Nome. Eu errei aqui. Always instance nome. Não foi instance que eu dei? Instance await instance nome. O que houve de errado? Eu descobri aqui que eu errei. Deixa eu voltar aqui algumas casinhas. Quando eu peguei a instância, eu esqueci do await. Queria ter colocado o await para me retornar realmente a instância, o objeto, não só a classe. Vamos lá. Agora sim, await instance nome. Pronto, veio vazio. E aí se eu utilizasse o muda nome, eu setaria o nome. Então veja como eu criei um smart contract utilizando o send transaction, certo? E agora, para interagir com o smart contract, eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou ter que botar o to e a data, o data não vai ser mais o bytecode, vai ser um outro formato de data, certo? Próprio para fazer essa interação. E é exatamente essa data, esses dados aqui
que o meu web3.eth.contract vai criar pela gente. A gente não vai precisar fazer isso na mão, mas vamos começar fazendo na mão. Só que essa aula ficou um pouco maior do que eu previa. Eu vou deixar para na próxima aula escrever na mão como a gente interage com o contrato, pegando o nome e mudando o nome do contrato. Nós vamos colocar esse data aqui na mão e aí depois a gente vai usar o Web3 ETH Contract para ver como, utilizando esse objeto JavaScript, esse módulo JavaScript do Web3, é muito mais fácil do que escrever esse data na mão. Então é isso. Recapitulando, na aula de hoje a gente utilizou o Web3 JS para fazer o deploy do contrato, certo? Viu mais ou menos como usa e vamos seguir continuando usando o Web3 JS. Então até a próxima aula, um abraço.